tê-los aqui conosco, sempre, né? Que sem vocês não acontece nada aqui. Então é importantíssima a presença de vocês, é maravilhoso. Hoje a gente vai continuar falando mais um capítulo do livro A Gênese de Allan Kardec, né? Mas antes disso, eu peço a vocês que se sentem bem confortavelmente, né? Vamos esquecer todos os nossos problemas agora. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Fiquem bem relaxados nas suas cadeiras. Pense em Deus. Se ligue a Deus nesse momento. Que a luz santa e bendita de Jesus derrame sobre todos nós aqui a força, a esperança e a paz. E que nesse momento vamos iniciar o nosso encontro com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ao pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Assim seja, graças a Deus. O assunto de hoje é o título do capítulo 18 já fala o seguinte: são chegados os tempos. Aí as pessoas falam para nós, né? Às vezes a gente escuta, são chegados os tempos. Que tempos? Como assim chegados os tempos? Que tempo é esse que chegou? O que está acontecendo, né? São chegados os tempos. É meio estranho, né? Isso aí não é estranho, não. Isso aí a Bíblia chama de Apocalipse e nós chamamos de mudança do planeta para regeneração. São as mesmas coisas. É tudo a mesma coisa com palavras diferentes, mas tudo com o mesmo sentido. Então, o que acontece aqui? O que é esse planeta de regeneração, esse Apocalipse, esse tal tempo? Esses são os chegados os tempos. O que significa isso? Que nós entramos num processo já há alguns anos, já estamos no processo, que o planeta Terra e os seus habitantes vão sofrer transformações. Transformações assim... Os habitantes, né, que são os seres humanos, os que não são bons, serão encaminhados para os planetas nas suas condições, né, menos evoluídas. Então eles vão sair daqui e vão para os outros planetas menos evoluídos. São as pessoas muito chegadas ao mal, que tiveram muitas oportunidades e insistem em continuar no mal. Então, é como um pai que fala para um filho 1, 2, 3, 4, 20 vezes. Agora ele fala, chega, agora você segue seu caminho. Agora, será que essas pessoas serão abandonadas? Não, elas vão demorar um pouco mais para subir os degraus da espiritualidade que deveriam subir, né? Vão demorar um pouquinho mais, mas vão um dia também conseguir. Porque nós todos que estamos aqui hoje, sentados aqui bonitinho e tal, a gente já fez muita coisa errada, a gente já errou muito, então nós também já estivemos nos umbrais, né, nos umbraus, nas coisas terríveis. É que a gente não sabe, assim, acordados em sã consciência, o que cada um de nós fomos aqui. Então, só que assim, às vezes... nós somos talvez espíritos mais velhos e que já conseguimos dar uma caminhada maior e tal, então a gente vai melhorando um pouco mais. Então, o que acontece? O planeta ele vai mudar.
Só que essas mudanças são aos poucos. E junto com essa mudança do ser humano que deverá acontecer, que o planeta Terra será habitado por pessoas melhores, né, que é uma coisa muito boa, será habitado por pessoas melhores, que vão ter mais amor no coração, mais respeito, tudo que a gente precisava ter que ainda não tem, nós já estamos entrando num processo. Então, os que vão partindo do planeta, tem alguns que não é todo mundo que está morrendo, que está indo para os lugares ruins, não é assim. As pessoas melhores vão para lugares melhores, os que não são tão bons vão para lugares que não são tão bons, né? Que vão ter que sofrer um pouquinho mais. Então, isso já está no processo. Só que essas transformações, elas não acontecem assim. Leva muito tempo, é coisa de 50 anos, 60, né, que vai ainda. Está no processo. E juntamente com o desenvolvimento do ser humano, que deverá subir, né, na escala da evolução, o planeta Terra também vai se modificando. Porque o planeta também está sofrendo transformações. O eixo da Terra era assim, ele está fazendo isso aqui. Então aí as águas se transformam, já mudam de posição. Uma série de... muitas questões, né, geológicas da Terra já vão se transformando também. Então, é uma transformação mútua do ser humano e do planeta, as duas coisas em transformação. Para as pessoas incrédulas, isso tudo é uma bobeira, né? É coisa infantil, isso não existe, né? E ok. E para pessoas assim que não consegue ver as coisas muito além, acha que tudo isso é tudo coisa sobrenatural. É tudo, sabe, é uma perturbação, são coisas sobrenaturais que estão acontecendo, não tem nada de sobrenatural, é o processo mesmo dessa transformação, é o processo mesmo da mudança do planeta, vai ter terremoto, vai ter tsunami, vai ter de tudo. Que isso aí também é a transformação do planeta, certo? Então, tudo que existe no mundo, no planeta e tudo, está sob efeito da lei do progresso. Todos os seres viventes estão sob a lei do progresso. Então, o objetivo de nós estarmos aqui, de nós nascermos e termos vida, e os outros seres também terem vida, animais, plantas, etc., é tudo processo de evolução. Vocês vejam os animais, os dinossauros e os animais que vocês têm hoje. Isso já é processo evolutivo. Também entre os animais. Certo? Então, isso é uma coisa que todos nós estamos nesse processo. Para que a coisa se complete, que seja uma coisa bacana, essa lei do progresso, seria o que é importante? O desenvolvimento da inteligência. Então, o fato de estudar, sim, tá? Independente de qualquer religião, independente de qualquer coisa, estudar. Estudar, sim, ir na escola, estudar a parte de matemática, português, história, geografia, não importa. Estudar para desenvolvimento mental. Aí nós temos o processo da evolução moral. Então aí o correto seria ter a somatória. Eu vou ter a somatória do desenvolvimento da inteligência, que é o estudo em si, mais o desenvolvimento moral de cada um de nós, certo? Essa parte é difícil, porque é aquela parte que você vai se olhar no espelho, você vai ter que brigar um pouquinho com você, né? Eu vou ter que parar de falar palavrão, eu vou ter que melhorar meus pensamentos, eu vou ter que melhorar meu comportamento, né? Quem bebe tem que parar de beber, parar de usar droga, vou ter que ir para um outro caminho. E aí é uma luta grande, porque você vai lutar contra você. E na maioria das vezes a gente está sempre certo, né? A gente é maravilhoso, lindo, divino, maravilhoso, a gente certinho, faz nada errado, os outros que são culpados da minha vida, das minhas coisas, né? E todo mundo é lindo.
Só que não é assim, né? Então, eu falo que essa é a parte mais difícil, de você brigar com você. Então, o que acontece? Nós vamos ter a inteligência, mais a somatória do senso moral, e mais, o livro fala aqui, em abrandamento de costumes. Que isso aí também é um problema sério de vários povos do planeta Terra, né, aqui que a gente convive, que tem uns hábitos ainda muito primitivos, costumes, às vezes até de agressões, de flagelos, de coisas assim ainda, né? Em alguns locais que se torna muito desagradável e muito difícil. E hoje já não se admite mais tanto certos comportamentos que ainda se apresentam em alguns países aí bem difíceis, né? Então nós vamos ter duas maneiras da execução desse progresso. Então, além dessa soma toda, que o correto seria acontecer tudo isso ao mesmo tempo, só que muitas vezes não acontece, o que acontece? Às vezes a pessoa é super instruída, tem pós-graduação, tem doutorado, tem não sei o que lá, e usa droga. Faz isso, tem um monte de curso, e é uma pessoa maldosa, uma pessoa que humilha, que massacra os outros, porque ela estudou, ela é doutora, então ela pisa em todo mundo. Então, o que aconteceu aí? Aí está com um probleminha. Né? A gente falou que a inteligência é importante. Sim, a inteligência é importante, mas eu tenho que ter a somatória com o quê? Com a mudança moral, né? Com a mudança moral. A minha correção que eu tenho que fazer. Então, não adianta só eu estudar e tratar todo mundo mal, ser uma péssima pessoa, uma pessoa sem caráter. Eu tenho que estudar e tenho que ser uma pessoa melhor também. As duas coisas têm que andar juntas. E normalmente o que você vê é isso aqui, ó. Desenvolveu a parte cultural e a parte espiritual está aqui embaixo ainda. Tem muita situação assim. Então, o certo o que é? O equilíbrio, as duas no mesmo patamar, no mesmo equilíbrio. Isso é fundamental. E nós vamos ter duas maneiras de executar esse progresso. Uma forma mais lenta, que é no nosso dia a dia, com às vezes um problema de saúde, sei lá, uma perda de um emprego, perda de pessoas da família. Então, é um processo que às vezes de purificação de sofrimento para a gente, que vai acontecendo no dia a dia, aos poucos. E alguns de forma brusca, que a espiritualidade manda, que são os cataclismas, toda a questão de temperatura, de chuvas fortes, de destruição, que vem terremotos, que matam um monte de gente. Então, isso tudo acontece para que, em algum momento, esses choques sejam fortes. É terrível, mas para que isso seja forte, para mexer mesmo, para que as pessoas comecem a pensar mais na parte espiritual. Porque a maioria das pessoas, infelizmente, ainda está muito desligada da parte espiritual. Muita. O progresso da humanidade se cumpre, pois em virtude de uma lei, a lei divina. A lei divina são basicamente os 10 mandamentos. E nós estamos aqui, ainda reencarnando e tentando melhorar, que a gente está aqui junto nessa luta. Eu e todos vocês aqui. Então nós estamos nessa luta ainda. Por quê? Porque nós falhamos. E falhamos aonde? Nas leis dos 10 mandamentos, de toda aquela não matarás, não roubarás, amar o próximo como a ti mesmo. Será que a gente pratica isso? Será que a humanidade está praticando isso? Está difícil, né? Eu falo que Jesus, coitadinho, tanto tempo que ele falou isso, até agora ainda tá feia a coisa, né? Tem um pessoal que ainda não entendeu que não é para roubar, né? Não é para matar ninguém, não é para ficar fazendo mal às pessoas, faça para o outro o que você quer que faça para você. Então, tá difícil.
E assim, tudo tem o seu tempo para isso. Já deram muitas chances para muitos de nós conseguirmos dar uma melhorada. E aí ainda muitos não conseguiram, né? E aí vem essas coisas mais pesadas por conta disso, para fazer alguns acordarem, dar um chacoalhão, né? Para subir aí uns degrauzinhos. As leis universais são imutáveis. Não vai mudar. Eu já escutei até falar que tem que mudar a Bíblia, porque a Bíblia não tem nada a ver com isso, as leis de Moisés, de Deus, está tudo certo, quem está errado somos nós. Não tem que mudar o texto da Bíblia, tem que mudar a gente. O que está escrito ali está correto, são os comportamentos que a gente deveria ter. O Evangelho segundo o Espiritismo é totalmente feito em cima da Bíblia, né? Do Evangelho ali. Tem que mudar então o texto? Ou será que as pessoas que estão precisando se educar? Outro dia eu ouvi isso, que tem que mudar. Falei, não tem que mudar nada. E não são mutáveis, não vai mudar. Não é porque meia dúzia aí quer que mude que vai mudar. O não matarás é não matarás, ponto, acabou. Aqui pela lei dos homens você tem aí, né, algumas regalias, algumas oportunidades, mas na lei divina você não vai ter. A hora que for para o plano espiritual, ou mesmo aqui, vivendo aqui, a gente já começa a acertar as nossas contas, né? Então, é muito importante que a gente saia dessas condições deprimentes que a gente se encontra, que a gente consiga melhorar, né? E seria muito importante que muitos caminhem para esse lado também. E assim, né? Tudo está dentro das leis universais. O universo está dentro das leis universais. O universo é imenso, é infinito. E o universo é comandado por muitas inteligências, muitos seres extremamente inteligentes no comando de toda a função daquilo ali, né? E com governos imensos. Aquilo tudo é governado, aquilo tudo é controlado e aquilo tudo é perfeito, certo? Então tudo está perfeito. Então, quem tem que se enquadrar nessa perfeição somos nós, os imperfeitos. Nós que temos que nos enquadrar nessa situação. O universo e as demais coisas, tudo funcionam perfeitamente. A humanidade tem consigo progressos nas artes, nas ciências, no bem-estar, na tecnologia. É impressionante, né? Tem assim um desenvolvimento tecnológico absurdo, né? Você tem robôs que faz carro, robôs que faz isso, que faz aquilo, telefone que faz isso, e um monte de aparelhagem eletrônica. E a pessoa complicada ainda, né? Muito complicada. Se tivesse desenvolvido espiritualmente, do jeito que desenvolveu tecnologicamente, nossa, estava beleza, né? Mas infelizmente não é o que acontece. E assim, o que é bom nessa questão de toda essa transformação, que já estão vindo para o planeta Terra espíritos mais evoluídos, né? Então, muitos jovens, muitas crianças que já estão nascendo, já são diferentes, têm bastante conhecimento, são crianças muito espertas. E também vão ter um lado maior do amor dentro do coração deles. Não vai ser o que, infelizmente, a gente ainda vivencia, né? A mudança que está para vir se realizará com comoções, lutas de ideias e haverá perturbações, acontecimentos materiais e cataclismos. O que é isso? Os espíritos trevosos, que eles nos acompanham também, eles estão aqui no planeta Terra junto com a humanidade, né? E ainda às vezes exercem aí o comando em cima de muita gente.
eles não estão satisfeitos com a situação. Eles não estão gostando disso. Né? Então, eles vão usar muitas pessoas, vão manipular muitos, para lutar contra isso que a espiritualidade está fazendo. Eles não vão aceitar isso com tranquilidade, é o que está escrito aqui. A mudança que está para vir, que já está acontecendo, ela se realizará com comoções, lutas de ideias. Então, esses espíritos mais, assim, difíceis, eles vão bater de frente com isso. Bater de frente com religião, bater de frente com um monte de coisa, né? Com trabalhos bons que pessoas fazem, eles vão bater de frente. Eles não vão ficar aceitando essa coisa do amor, com tranquilidade. Por quê? Porque eles vão ser mandados embora daqui também. Junto com os outros que eles atuam em cima. Vai tudo. E eles não querem ir. Aqui tá bom. A gente está fazendo uma festinha aqui, faz uma guerra lá, faz uma outra guerra aqui, mata não sei quantos ali. Ótimo, tá uma beleza, tá do jeitinho que eles gostam. Aí, será que eles vão aceitar ter que ir embora do planeta assim, tranquilamente? Não. Eles vão reagir contra isso. Então, seria eles lutando contra Deus, contra as ordens divinas. Só que a espiritualidade não está preocupada se eu estou gostando, se você está de acordo, se ele está concordando, o pessoal aqui concorda ou não. Eles vão fazer o que tem que ser cumprido. Independente de quem goste ou não gosta, de quem acredita. Fulano não acredita, problema dele. Fica sem acreditar e o trabalho espiritual vai continuar sendo feito, tudo vai continuar sendo feito, independente de você acreditar. Se você não acredita, se você não acredita, a coisa vai andar. Existe um trabalho a ser feito, uma idealização de progresso programado, independente de quem goste, de quem acredite ou não. Isso é para acontecer. Tem que acontecer. E essas agitações, né, até uns certos conflitos, né, eles levam a revoluções sociais. Então, através de tudo isso, a sociedade também vai mudando. Não parece, mas vai melhorando aos poucos. Porque, como eu falei, aqui é tudo muito lento. Você não faz uma transformação de situações tão caóticas assim tão simples, de uma forma tão fácil. Realmente bem aos poucos. E toda essa mudança está acontecendo pela má vontade do ser humano. Como assim má vontade do ser humano? As pessoas não têm interesse em procurar Jesus. As pessoas não têm interesse em procurar. Quando eu falo procurar uma religião, não é se enfiar dentro de uma igreja, gente. A gente tem que fazer do evangelho o dia a dia da nossa vida. Não é eu ficar lendo, ficar falando, não adianta eu falar que bonitinho também para vocês e não fazer nada, aí eu saio do portão para fora, sou outra pessoa, não. Ou é o que eu falo aqui eu faço, ou então eu não venho nem falar. E qualquer um que lê o evangelho, seja esse, seja a Bíblia católica, evangélica, não interessa. Aquilo tem que fazer parte da sua vida, do seu dia a dia. Não adianta decorar salmo, versículo e depois aí já sai da igreja falando mal de um, xingando o outro, brigando na rua. Adiantou muito, né? Não. Então nós temos que ter na nossa consciência, essa é a questão da má vontade. Não basta eu estar sentado, eu falo que é enfeitar a cadeira na igreja, nem enfeitar banco da igreja. Não adianta. Você tem aí igrejas lotadas. E aí? Está funcionando? O pessoal está realmente se transformando? Não importa a religião. Aqui ninguém está falando qual o rótulo que está aqui na frente. É regra geral, né? Então, a importância do colocar o evangelho no dia a dia na nossa vida. Senão, você pode morar dentro da igreja que não vai funcionar. Se você não se transformar, se você realmente não fizer do evangelho a sua vida, fica difícil.
E nesse período conturbado de tantas mudanças e complicações, o Espiritismo florescerá bastante, e a gente realmente está vendo o Espiritismo crescer bastante, né? Que vocês sabem, eu acho que vocês talvez acompanhem algumas coisas e a gente percebe, né? E vai trabalhar muito no futuro, porque o Espiritismo ele sempre traz para as pessoas o quê? Uma abertura de informações sobre o mundo espiritual. Ajuda muita gente a entender por que está passando por determinadas situações, o que está acontecendo. Né? Quando você passa por algum problema, você já sabe que é algum resgate seu, que aquela pessoa que está na tua vida não está ali por acaso, que tal encontro tinha que acontecer. Tem todas as explicações. Então, ajuda até a acalmar as pessoas. O Espiritismo esclarece muito. Que em vez de se revoltar, você está sendo esclarecido. Né? Você está sendo esclarecido justamente para não ficar pior, para não se revoltar, não se magoar e começar a entender o que acontece com você. O que acontece no mundo que você vive. Por que certas situações assim acontecem, a outra acontece. E assim vamos seguindo. Então é um momento, esse momento todo que o planeta está passando, que nós estamos passando, é o momento de nascer dentro de nós a espiritualidade, sabe? O amor a Deus, a fé. É o momento de desenvolver com muita força isso dentro de nós. Esses trancos todos que a gente leva até na vida pessoal, é para você ter fé, acreditar nesse Cristo maravilhoso que está aí, né? Nós temos a foto aqui dele. Acreditar, confiar que nós não estamos sozinhos. Tem quem nos ampare, quem nos acompanhe. Não há motivo para desespero, que a gente não está só, que a gente sempre vai ter companhias boas. Por isso, sempre bons pensamentos. Procura sempre fazer o bem, fazer coisas boas, para os espíritos de luz procurar se aproximar mais de você. Porque se a gente começa a fazer coisa errada, eles se afastam mais, aí as coisas ficam mais difíceis. Então sempre procurar ter um bom pensamento, boas ações, aonde quer que você esteja, né? E o Espiritismo sempre vai iniciar e sempre vai mostrar para nós os mistérios da espiritualidade, né? A questão toda espiritual que nós temos que passar. E um item importante nessa transformação toda, que a espiritualidade está pegando muito, que um dos objetivos deles é que nós tenhamos uma coisa chamada fraternidade. O que é a fraternidade? Amor ao próximo. Respeitar as pessoas, tratar as pessoas com educação, com amor, com carinho, ajudar quem tiver que ajudar, fazer ao outro o que você quer que faça para você, né? Então, um dos maiores trabalhos que eles estão tendo é para que nós entendamos o que é fraternidade, a necessidade da fraternidade entre nós, o quanto isso é necessário, o quanto isso é importante. E que haja em nós o desenvolvimento da fé. Até ele fala aqui, não fé de dogmas. O que é fé de dogmas? O que é dogmas? Dogmas são algumas regras que algumas igrejas estabelecem. Não tem nada a ver com Jesus, viu? São igrejas que estabelecem. Você vai entrar para fazer parte dessa igreja, você vai ter que usar tal roupa, você vai ter que se comportar assim, você vai ter que falar assado. Se você não for assim, você já não entra mais aqui. Isso é dogma. Isso não tem nada a ver com Jesus. Isso é criação dos homens, dos fundadores de tal igreja, enfim. Então, eles falam que esses dogmas, o que faz? Eles afastam as pessoas. Eles não fazem a fraternidade. Eles separam, né? Então, eles não aceitar o outro de outra religião, por quê? Cada um vai onde se sente bem. Religião é uma coisa pessoal, é do coração.
Você vai onde você se sente bem. O que é bom para você pode não ser bom para mim. Eu vou em outra. Então eu não posso nem entrar dentro da sua igreja. Complicado isso, não pode ser assim. Né? Então tem certas coisas que são dogmas, que são os homens que criam. Isso não é fala de Deus, não, tá? Uma coisa importante para nós enfiarmos na nossa cabeça que de Deus não vem o mal, tá? Deus não quer o nosso mal. Os responsáveis pelo mal são os homens, não é Deus. Deus quer sempre o bem de todos. A espiritualidade superior trabalha para que todos sejamos felizes. Mas, infelizmente, pelo livre-arbítrio, muitos de nós fazemos escolhas, infelizmente, erradas. Depois a gente fala, ai, Deus esqueceu de mim. Não, Deus não esqueceu. Talvez você lembrou de Deus? Será que é Ele que esqueceu de mim ou eu que esqueci dele? Né? E assim, a maioria das coisas que nós passamos, a maioria, tem algumas que já são pré-determinadas antes de nós virmos, né? Mas uma grande parte é uma coisa chamada livre-arbítrio. Ah, livre-arbítrio é legal, é uma coisa muito boa. Só que é muito grave também. É aí que um monte de gente se arrebenta. São o quê? Escolhas. Eu posso escolher ser uma pessoa, um trabalhador, eu posso escolher ser um bandido. Vai de mim. Aí depois não adianta reclamar que a polícia vem me prender. Né? Que a polícia é ruim. Né? Eu escolhi o que para mim? Quando eu fiz a escolha, eu sabia. Então tem que ter cautela com as escolhas que nós fazemos na nossa vida. O livre-arbítrio é muito bom, mas é muito sério essa questão. Então, somente pelo progresso moral que se pode assegurar aos homens a felicidade na Terra. E uma outra coisa muito importante desse desenvolvimento todo que eles pretendem, né, com a fraternidade, uma outra coisa é uma crença única, que todos tenham uma só crença. Não precisa ter um monte de igreja, todos focados numa crença única. Então, nós vamos ter assim, a base do desenvolvimento do planeta qual é? Desenvolvimento da inteligência, desenvolvimento da correção moral e a crença única que automaticamente acontecerá, vai ser quase que automático, que são atitudes consequentes, tá? Bom, essa aqui já falei. E a geração nova? A geração nova vai ser muito bom porque no planeta nós vamos ter pessoas melhores, espíritos bons, encarnados e desencarnados, porque os espíritos desencarnados nos acompanham sempre. Entre nós aqui, acredito que estejam vários. Então, bons ou maus, eles estão entre nós, isso é fatal mesmo, não tem como. E com o desenvolvimento de boas pessoas vindo para cá, os espíritos bons também virão e o ambiente será melhor para todos, né? E os maus serão encaminhados. Uma observação que o livro faz sobre partidas coletivas. O que é partidas coletivas? Por exemplo, dá um terremoto, morre um monte de gente. Por que tem isso? Cai um avião, morre um monte de gente. Essas partidas coletivas, ela não tem o objetivo só de levar a pessoa ruim embora. Não é essa a intenção. Porque entre essas situações, falecem pessoas boas também. A separação é automática, né? Os bons vão para um lugar melhor e os maus para um lugar não tão bom. O objetivo, quando acontece esses terremotos, essas coisas todas no planeta, o objetivo maior é transformar o espírito das pessoas. É fazer as pessoas começarem a ter espiritualidade aqui, né? Ter um coração melhor, desenvolver toda a parte do amor
e da espiritualidade. O objetivo geral da regeneração da humanidade é a modificação moral humana. Então, o objetivo maior é esse. E nós estamos nesse processo. Então, vamos fazer sempre o melhor, independente do que esteja acontecendo próximo de nós. Continue fazendo sempre as coisas certas, indo para os caminhos certos, fazendo as escolhas certas. Nós não somos tontos de fazermos isso, porque a gente vive num país que não se pensa muito assim, né? Mas ninguém é bobo de agir corretamente. Não é. As pessoas são corretas, que escolhem os caminhos corretos, a caminhada certa. É muito importante. Isso é a consequência toda na nossa vida. Porque nós respondemos por tudo que nós fazemos, de bom e de mal. Então, o que acontece? É o que eu sempre falo aqui, você joga a bola na parede e volta para você. Se for bom, volta. Se for mal, vai voltar também. Então, eu nunca faço mal para o outro, eu faço para mim. Porque eu vou responder. Pode ser agora, pode demorar um pouco, não sei. Vai voltar e eu vou responder. O tempo que vai demorar isso a gente não sabe. Às vezes é rápido, às vezes não. Mas vai voltar. Então vamos sempre focar na coisa certa. Procurar sempre fazer o nosso melhor. Se os outros não estão fazendo, problema deles. Cada um responde pelos seus atos depois. Tenha sempre isso dentro da sua cabeça. Tá? Eu não sei se eu consegui ajudar vocês em alguma coisa, se deu para entender. Deu para entender? Então, tá bom. Então, nós estamos encerrando. Já passei do tempo. Passamos um pouquinho do tempo. Espero que tenha sido bom, que possa ter ajudado vocês em alguma coisa. E todos estão bem? Graças a Deus. Então, nós vamos começar com o encerramento agora, né? Tá? Então, vamos mais uma vez elevar o nosso pensamento a Deus, caminhando para o encerramento do nosso encontro maravilhoso, que com as bênçãos do Divino Mestre Jesus, tenhamos recebido muita bênção, muitas bênçãos. Que a luz santa e bendita de Maria de Nazaré desça sobre nós, nos amparando nas nossas vidas, na nossa caminhada, no nosso trabalho, na nossa jornada aqui no planeta Terra. Que cada um de nós sejamos iluminados em pensamentos, palavras e ações. Que Jesus abençoe os nossos lares, mentalize o seu lar nesse momento. Peça a Deus, os nossos familiares, que recebam a luz de Deus, os nossos lares iluminados, retirando todas as energias negativas que há dentro das nossas casas. Que sejam encaminhados os irmãos necessitados para as correntes de luz. O nosso trabalho, Senhor. Leve luz no nosso trabalho. As pessoas com quem nós temos que conviver, que sejam abençoadas por Deus e recebam a luz de Deus nesse momento. Nos hospitais, Senhor, leva a luz, a cura aos irmãos que tanto necessitam, que tenham merecimento de receber a cura, Senhor. Os nossos irmãos que estão nos presídios, abandonados nas ruas, que estão nas penitenciárias, que sejam todos iluminados por Deus, tocados em seus corações para que sejam pessoas melhores, que recebam a luz de Deus. E nós aqui, se tivermos alguns problemas de saúde, vamos pedir a Deus nesse momento, pedir à corrente médica que tenhamos o merecimento da ajuda, que possamos ser curados dos males físicos e espirituais que nos perturbam, que nos atrapalham,
pelos quais nós temos que passar, mas que se houver o merecimento da cura, Senhor, pedimos à corrente médica que nesse momento faça que aconteça, Senhor. Nos abençoe a todos, derrame sobre nós as luzes do Divino Espírito Santo. Peça a Deus, peça a corrente médica. E mais uma vez, agradecendo a Deus por esse encontro, por esse momento maravilhoso, vamos encerrar com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja, graças a Deus. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Todos estão bem? Graças a Deus. Obrigada por ouvirem, obrigada pela presença. Que Deus abençoe a volta de vocês aos seus lares com muita proteção e fé. Tá?